funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura. Porque não é o INSS. Porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Não é do INSS, o seu podcast de RPPS está no ar novamente. E para você que ainda não nos conhece, é só seguir a gente pelas redes sociais. Estamos pelo @não é do INSS nas principais redes e também nas principais plataformas de streaming. É só procurar pelo podcast Não é do INSS, você dá uma conferida lá, ativa o sininho lá e recebe as notificações de novos episódios que forem aparecendo. E o episódio de hoje também conta com o apoio institucional da Premier Investimentos, que está há 16 anos em parceria com a Correia Sul Corretora, transformando volatilidade em rentabilidade ao RPPS, através de operações com ETF. Ficou curioso para saber um pouco mais? Então, segue lá o pessoal pelo premierinvestimentos.com.br e conversa com o pessoal de lá, que é um pessoal muito gente boa e consegue te ajudar da melhor forma possível. No episódio de hoje aqui a gente vai conversar com o RPPS de Salgueiro, em Pernambuco, o Funpressal, é esse mesmo o termo aí, Flávio Vieira, bom dia! Bom dia, Rafael, de fato, Funpressal, né? A gente sempre tem que fazer essa informação de que é 2 S, está aqui o banner aqui do Instituto aqui atrás, aqui, um é de servidor e um é de Salgueiro, da cidade. Legal, Flávio! Para o pessoal conseguir captar um pouco mais aqui sobre a nossa conversa de hoje, queria que você trouxesse um pouquinho mais aí sobre o município de Salgueiro aí, o RPPS, claro que a massa de segurados aí, e também quem que é o Flávio aí que a gente vai conversar hoje. Pois é, Salgueiro é uma cidade, a gente gosta sempre de dizer que a nossa localização ela é muito privilegiada, estamos praticamente no meio do Nordeste, Salgueiro fica a 513 km de distância do Recife, 590 km de Fortaleza, capital do Ceará, e aí as outras capitais num raio entre 550 a 700 km. A única capital do Nordeste que é um pouco mais distante é São Luís, que aí fica 1.400 km de distância. Salgueiro tem hoje 65 a 66 mil habitantes, né? O IBGE estima nessa projeção. E o Instituto aqui existe desde do advento da emenda 20 em 98, foi criada uma estrutura que funcionou durante 2 anos só, que era o FUMAP. Depois foi instituído o IPSAL, que funcionou entre 2001 até 15 de dezembro de 2004, e desde dezembro de 2004, 21 anos atrás praticamente, que estamos na estrutura do atual, com o atual nome, que é Fundo de Previdência dos Servidores de Salgueiro. O Instituto tem hoje algo como 640 inativos, entre aposentados e pensionistas, e a Prefeitura tem algo em torno ali de 1.400 servidores ativos em todas as suas esferas, então, somando legislativa, autarquia, e Fundo de Saúde, Fundo de Educação e Fundo de Assistência. Hoje, inclusive, para fazer esse podcast, foi traída a informação, eu não tinha ela consolidada. Salgueiro é o 10º RPPS de Pernambuco em termos de patrimônio, com 121 milhões. Pelos dados que eu consegui, porque alguns municípios não colocam o DAIR atualizado, de janeiro nós tínhamos 115 milhões, o que nos coloca na 10ª posição do estado. É uma posição muito, muito interessante, que me deixa muito satisfeito, porque quando eu estive na segunda passagem aqui no RPPS em 2017, recebi com 23,9 milhões, entreguei com quase 60, e agora já superamos o patamar dos 120 milhões, então um trabalho que frutificou, e estamos, a partir do dia 1º de julho, lançando o censo previdenciário, porque assim como muitos RPPS do interior do Nordeste, Rafael, a gente tem uma dificuldade muito grande com relação aos dados. Então, quando a gente vai fazer o cálculo atuarial, sempre tem uma dificuldade, o dado não está confiável, não reflete, e assim, para você fazer investimento, você tem que ter as informações mais precisas possíveis. Então, o primeiro censo nós vamos fazer a partir do dia 1º de julho até o dia 31 de julho. Todo mês de julho vai ser dedicado à realização do censo, que após a realização dele, eu espero que a gente possa ter uma nova guinada na administração do Funpressal. No mais, dizer que em janeiro nós desfizemos a segregação de massas. O prefeito Fábio Lisandro, em seu primeiro mandato, com apoio na Câmara, conseguiu desfazer a segregação de massas. Já em abril, agora, nós tivemos a primeira folha com a majoração com a alíquota suplementar, que é 14,98, uma alíquota patronal que saiu de 16 para 28, aí nós já estamos conseguindo fazer uma
novamente fazer um caixa, vamos dizer assim. E o recurso que já estava acumulado, ele ficará guardado durante 20 anos numa estratégia que fomos nós mesmos que tentamos fazer em 2020, não houve apoio na Câmara de então, mas agora foi aprovado. Vamos ver se o Ministério da Previdência concorda com as nossas ideias, para ver se a gente consegue fazer essa inovação também nessa área. Legal disso aí. E interessante a gente ver que um RPPS como vocês, que já atua há tanto tempo, e realmente é normal, depois de tanto tempo já de atividade como RPPS, vocês terem uma massa tão grande já de inativos, né? É praticamente uma proporção 2-1, praticamente isso, né? Mais ou menos, aproximadamente isso. Então isso aí realmente se justifica o fato de você começar a olhar a parte de segregação de massas, você olhar a parte de uma estratégia de investimento com um pouco mais de cautela também, né? Porque não é igual um RPPS que está só acumulando recursos, vocês já começam a ter que desembolsar realmente mês a mês para conseguir bancar a folha dos inativos, né? Até janeiro desse ano, a Prefeitura tinha aí um aporte na figura dos 2,5 milhões de reais. Então você tinha duas situações dentro do mesmo RPPS, né? Eu sei que muitas pessoas não têm segregação de massas, você tem que fazer uma explicação, né? Você tem as duas situações dentro do mesmo RPPS. Você tem o capitalizado, que é onde você tem poucas pessoas aposentadas, mas muito contribuintes, muitas pessoas contribuindo, e você tem na outra ponta um fundo que já não tem recursos e que a Prefeitura complementa a diferença para pagar a folha. Então essa diferença já estava em 2,5 milhões. O orçamento geral de Salgueiro para esse ano, se eu não estiver enganado, é 300 milhões de reais. Então, se você pegar 2,5 milhões vezes 13, já que são 13 folhas, você vai estar falando aí a um valor aí se aproximando dos 30 milhões de reais. Então, era 10% do orçamento era para pagamento de aporte. Então, realmente era uma coisa insustentável. E aí, em janeiro, nós desfizemos a segregação, só que é aquela coisa, muita gente fala, você tem que salvar o ente. Não, você tem que ajudar o ente, porque se o ente não conseguir pagar, os aposentados e pensionistas são os maiores prejudicados, mas você também não pode ajudar o ente prejudicando o RPPS. E aqui nós conseguimos fazer a junção das duas coisas. Tanto que a partir da folha de abril já está tendo uma sobra mensal na ordem de 550 a 600 mil reais para ser investido. Então nós não estamos tendo desinvestimento, a Prefeitura não está mais fazendo um aporte de 2,5 milhões, tem um custo que eu posso estimar aqui em torno de alíquota deve ter dado aí uns 1 milhão, 1 milhão e 100 a mais, mas é mais leve do que pagar 2,5 milhões de aporte a fundo perdido, porque todo ano, todo mês, esse aporte aumentava, né? Então ele está agora estabilizado em forma de alíquota, num acréscimo aí de 1,5 milhão, mas é melhor do que pagar o aporte de 2,5 milhões. Então nós não temos nesse momento desinvestimento e inclusive começamos a fazer mais investimentos a partir de abril. Legal isso aí. Então a gente já consegue falar um pouco mais de investimento aí, olhando um pouco mais para o mercado do que simplesmente olhando para o caixa agora, né? Já mudou um pouco a visão, então. Sem sombra de dúvida. Eu gosto de dizer, Rafael, que investimento ele tem que olhar o todo. Ele não pode olhar só o hoje e não pode só olhar o amanhã. Se você focar só o amanhã, você não vai ter caixa. Se você focar só o hoje, você não vai conseguir acumular. Então você tem que dosar as duas coisas. E nós temos uma meta que é anual, mas ela é calculada e projetada ao longo de 75 anos. Você só tem 4 anos para fazer a gestão. A cada 4 anos você tem que estar passando pelo crivo, claro, não é uma crítica, é só uma observação. Você tem que passar pelo crivo da população se você vai continuar na função ou não. E, enfim, tem anos que você bate a meta, tanto que você não bate. Mais à frente eu vou explicar que eu sou o gestor que eu acho que atingir a meta você não tem que receber nenhum elogio. É o mínimo que você tem que fazer, você tem que atingir a meta. O objetivo, na verdade, é superar a meta. Atingir, você não tem que esperar aplauso por atingir a meta, não. Legal, eu vou querer explorar um pouco mais disso aí adiante, então. Tudo bem. E trazendo aqui um pouco mais sobre a política de vocês, né? A atual política já traz estratégia como, até tinha visto ali na parte de vocês, que eram 11% em títulos públicos, por exemplo, 2% apenas em letra financeira e 12% em FIA, né?
contra os 15% que vocês já tinham ao tempo da elaboração da política de investimentos. Ou seja, a tendência era reduzir essa margem, né? Pois é. Com essas taxas que estão aparecendo hoje, né, tanto para título, para letra, e com a performance principalmente dos FIIs que estão rolando agora, né? O pessoal que tem bastante FIA na sua carteira está feliz e contente aí pelos últimos meses, né? Qual que é a expectativa que vocês têm agora de revisitar a política de investimentos? Bom, é um dos princípios democráticos, né, que você trabalha o primeiro ano com o documento elaborado pela gestão anterior. E eu tomei uma decisão aqui, falei isso na primeira reunião com os conselheiros, que não se faz críticas à gestão da minha antecessora, porque ela tomou as decisões que ela imaginou serem corretas com as informações que ela tinha. Então eu não vou chegar aqui e dizer que a política de investimento foi mal feita, foi mal redigida, nunca farei esse tipo de coisa, porque eu acho que você tem que respeitar o trabalho do seu antecessor. Então vou a partir dessa explicação, responder sua pergunta. Primeiro ponto, a gestão que saiu imaginou que a exposição em renda variável era muito alta. E se você for comparar o Funpressal com os outros pares do interior de Pernambuco, você não pode comparar com o Reciprev, você não pode comparar com João Pessoa, não pode comparar com os institutos mais desenvolvidos do Nordeste, principalmente os da capital, os das capitais. Eu tenho uma exposição de renda variável muito maior do que a maioria dos RPPs do interior do Nordeste. Tenho em torno de 15% fechado no relatório de abril. Então, 15 é muito? 12 é muito? Bom, eu acho que você sempre tem que ter renda variável. Inclusive, estamos num processo para fazer nova seleção de gestores, para buscar oportunidades e dessa maneira chegar a mais resultados positivos, como foi entregue. Por exemplo, em 2017, quando eu voltei para a minha segunda passagem aqui no Funpressal, estou na terceira, esqueci de frisar isso, o Funpressal tinha 0% de renda variável, hoje tem 15%. Então, comparado com 2017, nós temos muita exposição. Eu acho que tinha que ter uma exposição em outros segmentos. Por exemplo, eu só tenho um fundo de dividendos, eu queria ter nós vamos tratar disso, mas eu queria ter FIP, eu queria ter produtos estruturados, mercado no exterior, mas aí você tem as limitações impostas pelo Progestão. Então, na parte da renda variável, nesse momento, nós não vamos reduzir. Estamos com 15, inclusive, a ideia é de um aprimoramento, de um acréscimo desse percentual. Com relação aos títulos públicos, fica muito difícil você não adquirir títulos públicos quando você tem uma taxa. Fiz compra ontem, inclusive, efetivei a compra ontem, pagando taxa em 2 anos de 8,54. Minha meta atuarial é 5,3. Então, eu comprar um papel pagando 3% acima mais do que 3% acima da minha meta atuarial vamos dizer assim, uma tentação muito grande. E com relação às letras financeiras, realmente nós fizemos compras durante o período agora de 2025. Estamos aí com em torno de 17%, 18% de renda de letras financeiras, porque também estavam pagando um papel muito bom, um cupom muito bom. Tem delas que nós fizemos a aquisição aqui pagando a 8,35, 8,40. Lembrando, a meta atual é 5,3. Então, você tem que procurar se mexer. Eu costumo dizer que o bom gestor é aquele que busca as melhores oportunidades. Adicionalmente, nós entramos também no mercado de crédito privado. Eu fiz a seleção de um gestor que eu não conhecia, também não vou aqui dizer quem é, não estamos aqui para fazer propaganda de ninguém, que eu fiz o resgate de um fundo de renda fixa, um fundo DI, que nesse mês agora de maio, rendeu 1,12, e esse fundo de crédito privado rendeu 1,32. Então, quer dizer, você tirou 1 milhão de um fundo, colocou no outro, e esse fundo rendeu 0,20 a mais. Então, é nesse sentido que nós tocamos os investimentos aqui no Funpressal, sempre buscando fazer além do que a média pensa. É claro que nem sempre a gente acerta, mas a gente tenta, claro, tomar as decisões no intuito de acertar. E a renda variável, estamos começando um processo de fazer seleção, porque tem muita gente que vai deixar para entrar em renda variável quando a Selic cair. Aí alguns acham que vai cair em setembro, uns acham que vai cair em outubro, outros acham que vai cair em novembro. Se esperar a Selic cair para entrar em renda variável, você vai perder o bonde, talvez você até ganhe dinheiro, mas vai ganhar bem menos do que se entrar agora. É o que nós estamos fazendo.
E tem outros pares que já estão entrando, realmente vocês são provas, né, testemunhas disso, que entrando agora em renda variável você consegue ter uma oportunidade melhor de captar melhor essa rentabilidade, né? Talvez uma pergunta que muita gente vai fazer olhando a carteira de vocês seja justamente a questão de vocês terem muita letra financeira versus a quantidade de títulos públicos, né? Na visão de vocês, a parte de letra financeira não é tão arriscado quanto a de título? Eu pergunto porque também no meu RPPS também temos um volume bem considerável também de letra financeira. Bom, aí é uma visão minha, certo? Nesse caso é uma visão particular, porque para fazer títulos públicos, o Ministério da Previdência entendeu que você tem que fazer cotação em corretoras. E no caso da letra financeira, você pode pedir cotação a 2, 3 casas e fazer a compra. Aí vem também da questão da simplicidade. Muitas vezes o dinheiro já está naquela instituição, você determina quanto você quer comprar de letra financeira e você só faz uma mudança, faz um resgate, cai na conta e da conta vai para a tesouraria do banco. Aí eu acho que cada gestor tem seu próprio modo de fazer, mas eu só queria dizer que nós compramos letras financeiras de 3 instituições. E aí eu vou ter que citar, né, porque o relatório é um documento público, né? Itaú, Santander e Bradesco. Então são instituições do sistema S1. Outras 2 instituições são do sistema S1, não emitem letra financeira. Então a gente compra de quem oferece e de quem tem um pouco, vamos dizer assim, uma qualidade, uma segurança maior. Até porque eu desde sempre penso, no dia que essas 3 instituições que eu citei quebrarem, o Brasil quebrou junto, né? Então os títulos públicos também não vão estar assim tão seguros, né? Então aí é uma questão mais pessoal. Eu sei que nem todos os gestores vão pensar assim, mas até pela questão da facilidade, que você não tem que resgatar, transferir para uma corretora, entendeu? Então tem toda uma questão de simplicidade aí na hora de fazer essas movimentações. Bacana isso aí. E o relatório de investimento de vocês, do mês de abril, por exemplo, estava demonstrando que vocês já tinham 0,35% de investimentos no exterior, como você bem falou, né? A gestão anterior achava que poderia ser um pouco mais arriscado ficar em investimento no exterior. Vocês já começaram ali, né? Já tem alguma coisa. Então, dada essa parte histórica ali, qual que é a expectativa para vocês agora, ao longo desse ano aí? Dado que o dólar sobe, não sobe, a gente vê tá um saragaço aí, a economia global, como é que vocês veem para o investimento no exterior? Pois é, investimento no exterior é uma coisa que sempre me agrada. Você tem que, eu acho que a palavra principal para o RPPS é diversificar. E embora alguns tenham uma visão humildemente errônea do que é diversificar, tem gente que coloca 4 fundos IMAB em 4 instituições diferentes e acha que diversificou. A minha visão de diversificação está ligada ao papel que você compra. Só que eu estou preso, aí uma certa criticazinha aqui às questões de regulamentação do Ministério da Previdência, a questão do progestão, que ele limita que você só pode entrar no mercado exterior em fundos que realmente entregam bons resultados ao longo dos anos, se você tiver progestão. E aí nós estamos, como eu disse a você, lá atrás eu falei na questão do censo, o Funpressal está no processo de realizar o seu primeiro censo e após disso fazermos a seleção da empresa certificadora para tirarmos o nosso progestão nível 1. E aí, uma vez no nível 1, poderemos acessar esses fundos de exterior. Por enquanto, a única coisa que eu posso fazer é comprar BDR. E aí o BDR você fica naquela coisa, o dólar vai subir, o dólar vai cair, como é que vai ser a política fiscal, vai ter reflexo, não vai ter? E aí fica um momento de incerteza. E nesse momento de incerteza, comprar título público vai ser mais fácil. E aí eu tenho que ser sincero que realmente é uma decisão muito mais fácil. Você garantir 8,54 antes de colocar num fundo de BDR, que pode até render 40%, 50% no ano, como foi o ano passado, mas de repente pode dar negativo. Até março, parece que todos os fundos BDR estavam dando negativos. Então é uma decisão, nesse momento, um pouco mais complexa do que apenas acessar o mercado no exterior, entendeu? Então estou esperando sair o progestão. Uma vez de posse do progestão, realmente, seguramente, nós vamos fazer seleção de gestores e tentar chegar em alguns fundos, na verdade. Eu raramente gosto de usar uma estratégia só,
para a gente poder ter esse produto na carteira. Quando eu falo ter mais gestores, é porque eu entendo também que você tem que colocar o gestor para trabalhar para você. Então, se você seleciona um gestor só, você vai comparar ele com quem? Ele com ele mesmo? Então, normalmente eu seleciono 2 fundos do mesmo segmento, que tenham a mesma estratégia, e coloco eles para disputar entre eles. Aquele que chegar lá na frente com um resultado melhor vai ter o aporte do outro, e o outro vai ter resgate. É uma questão, eu brinco com todo mundo, Rafael, que no final das contas aqui é uma relação comercial. O instituto tem o dinheiro e as instituições financeiras têm os produtos. Quem entregar melhor resultado vai ficar com o dinheiro do Funprasal. Quem não entregar, eu vou agradecer e naquele momento vou resgatar e vou transferir para outro. É uma relação comercial. Então, eu também não concordo que você, por exemplo, você tem 5% para aplicar no exterior quando você tem progestão. Aí é 6 milhões. Você pega os 6 milhões e coloca num gestor só. E aí? Você vai comparar ele com quem? Não tem como comparar, né? Não tem como comparar. Não tem como colocar ninguém com nenhum par ali, até porque o investimento no exterior ele é um segmento próprio ali, você não vai conseguir comparar com um fundo de investimento aqui, um FIA qualquer, não dá, né? E é importante essa fala sobre a questão do gestor, porque a gente vê muitos RPPS, Brasil afora, que tem 2 casas, 3 casas apenas para poder fazer os aportes, e ali você fica muito preso naquela gestão ali. E como você bem falou, você vai querer comprar o gestor, não é só a instituição financeira, vai comprar realmente a cabeça dele, você quer comprar a gestão. Até por isso se justifica ter vários produtos, principalmente quando a gente está falando, olhando para o 81, você vai ver às vezes muito mais pulverizada a carteira do que no segmento de renda fixa, por exemplo, né? Se justifica isso. Eu tento ser um gestor diferente, certo? Eu moro em Salgueiro, Pernambuco, e adoto o lema da Acadêmico de Salgueiro, Escola de Samba, nem melhor nem pior, apenas diferente. Então o que é que acontece? Eu não vejo sentido de você pegar e ter 3 gestores, 4 gestores trabalhando para você, se você tem N gestores com capacidade, com expertise para fazer isso. Eu vou dar 2 exemplos aqui muito claros disso. Na ida ao evento da Neprem em fevereiro, eu conheci uma casa que eu não conhecia, e é essa casa que está entregando aquele resultado que eu disse de 1,32. E o segundo exemplo que eu dou, um fundo de crédito privado que entregou 0,20 acima de um fundo DI. Então veja que valeu a pena ter visitado essa casa, ter conversado e ter conversado com o gestor. E o segundo exemplo que eu dou é que entre títulos públicos, letras financeiras e fundos, o Funpressal hoje tem mais de 60 ativos na sua carteira. Então, eu costumo dizer que eu sou o gestor que dou trabalho para assessoria de investimento, porque tem muitas informações para lançar. O meu DAI é imenso, a contabilidade tem quantidade grande de contas para conciliar, mas o resultado aparece por conta disso. E você sempre tem que ter fundos que possam te dar uma segurança quando determinado ativo não rende. Por exemplo, quando a renda variável estiver patinando, você tem que ter produtos de renda fixa ativos, aqueles, não dá bem para falar usados, mas aqueles que não ficam fazendo o basicão. Se você tem fundos de renda fixa que só fazem o simples, eles não vão te dar uma rentabilidade maior a ponto de, não é que vai compensar a renda variável, mas vai te ajudar na meta atuarial. Então, quando você cobra pouco, você também vai ter pouco retorno. Uma outra coisa que eu gosto de falar é o seguinte: a taxa de administração é 0,50, eu vou aplicar no fundo de 0,20. Tipo assim, você vai comprar o pastel de feira sem recheio ou o pastel de feira com gorgonzola dentro? Qual é a diferença dos 2 pastéis? É muito grande entre eles, não só na qualidade como também no valor. Então eu digo que não tem sentido você deixar de aplicar num fundo por conta da taxa de administração ser mais alta do que outro. Só que eu aplico, mas aquele fundo, aquele gestor que cobra mais taxa de administração, ele vai ter que me dar mais retorno. Então, na hora que os fundos não renderem do segmento, vamos dar um exemplo, pode ter certeza, Rafael e amigos que estão nos ouvindo, o primeiro gestor que eu vou ligar é o que me cobrar mais taxa de administração. Ele vai ter que me dar uma explicação por que é que o fundo não está rendendo, por que é que o ativo está patinando. Vai precisar exigir mais. Eu vou exigir mais, claro. Aí não,
só vou aplicar no fundo de renda fixa que cobra 0,20 e no fundo de ações cobra 1%, que a taxa de administração é alta. Eu não vejo lógica nisso. Você aplica no de 2% ou de 2,5%. Eu acho que nem tem mais fundo com cobra 2,5%. Mas lá em 2017 tinha fundo com 2,5%. Eu não vou aplicar porque isso vai dar problema. Vai dar problema em quê? Se a rentabilidade é líquida. Inclusive as pessoas não fazem essa conta. 2 fundos de renda variável, um que cobra 1%, um que cobra 2%. Se os dois entregarem 20% no ano, o que rendeu mais é o de 2%, não é o de 1%. Porque se a rentabilidade é líquida, você tem que concordar comigo que o fundo de 2% rendeu 22%, o outro rendeu 21%. Qual é o melhor produto? O de 22%, não é o de 21%. Mas as pessoas normalmente não fazem essa conta. Eu humildemente faço. É que é uma conta que o pessoal acaba não olhando muito, né? Porque só chega o resultado líquido pra gente, né? Então não vê essa performance além também. E nisso também, só pra gente emendar essa conversa aqui, se justifica também a questão, mas eu vou cobrar taxa de performance. Eu quero pagar performance porque eu sei que o cara tá fazendo o trabalho dele muito bem e me entregando também. Então nisso faz sentido você olhar também, mas eu não vou querer comprar um fundo porque tem taxa de performance. Também talvez seja um contrassenso nesse sentido. Eu tenho certeza absoluta que é contrassenso. Vamos fazer aqui um ensaio, vamos fazer um pensamento aqui. Você aplica num fundo que tem taxa de performance e outro que não tem taxa de performance. A leitura do que não está te cobrando taxa de performance olha, eu vou tentar te entregar o benchmark. A grosso modo, é isso que o gestor que não cobra taxa de performance está fazendo. Eu vou tentar, olha o verbo, tentar te entregar a taxa, o benchmark, seja ele qual for. Aqui não vou focalizar benchmark, mas qualquer que seja o benchmark. O que te cobra taxa de performance, ele diz, eu vou entregar acima do benchmark. Para isso, eu quero uma remuneração extra. Ora, se o seu objetivo é aplicar num ativo que possa superar o benchmark, por que você não vai aplicar num fundo, num produto que já diz de cara que o objetivo dele é superar o benchmark? Não, porque aí eu vou correr risco. Porque aí... Não, eu não vejo isso com sentido. Agora, eu também vou defender os gestores que não fazem isso com frequência. Você também tem que balancear. Não é que você vai ter 6 fundos de ações e você vai colocar todos eles com taxa de performance. Você faz um equilíbrio, né? Até por isso que existem os ETFs, existem fundos passivos, fundos ativos. Não é que você vai selecionar 6 fundos de ações, e vai colocar o recurso em todos os fundos que cobram taxa de performance. Também não é isso. Mas você não aplicar em fundos que cobram taxa de performance porque você não quer pagar taxa de administração para o gestor, eu não acho que faz sentido. Inclusive, volto àquilo que eu disse lá atrás. Se você está cobrando, se você, bonitão, diz que vai cobrar taxa de performance minha, quando você não entregar, você vai ter que me explicar por que você não está entregando. Porque eu já estou pagando mais caro por conta disso. Legal, fica a dica para o pessoal que estiver acompanhando a gente aqui, que trabalha nessa parte de investimentos, já fica a dica. É uma relação comercial. A melhor forma de você analisar isso é entender como uma relação comercial. Eles têm que lhe entregar o que foi combinado. Não é que eles têm a obrigação de fazer, que ninguém consegue. Mas se você está cobrando mais, você também vai exigir mais. Perfeito. E nisso aí, a questão de exigência também, né, Flávio? Uma coisa que também não aparece ainda na política de investimento de vocês, e você bem falou no início do nosso bate-papo, é a questão de FIPs, né? E como é um segmento que está cada vez mais ficando em evidência no segmento RPPS, como é que fica a parte para vocês de acessar esse tipo de produto e até mesmo a compreensão de vocês e do comitê de investimentos sobre algo que está fora da curva, a princípio, aí, da cesta de investimentos de vocês? Bom, eu costumo reduzir o FIP para quem não tem progestão como o diabético que não pode comer doce. Você vê todo mundo comendo doce, tomando sorvete, você não pode tomar, porque você se tomar, né, obviamente, né? A mesma coisa, analogia eu faço para quem é gestor de RPPS e não tem progestão.
Eu frisei lá atrás que eu acho que é um problema. Como eu disse, eu não me coloco acima de ninguém, nem abaixo de ninguém, não sou melhor nem pior do que ninguém, eu tento ser diferente. Eu acho que nós temos uma expertise provada pela nossa carteira de investimentos que o Funpresal tem maturidade, não é teria, tem maturidade para aplicar, selecionar gestores de FIPs e principalmente saber o que é um FIP. Mas o Ministério da Previdência, por conta dos problemas que aconteceram lá atrás, bloqueia todo mundo. É aquela máxima de que você paga pelos maus, é o nosso caso atualmente. Então, o processo de obtenção da certificação de progestão está em trâmite, e tão logo nós consigamos a certificação, pode ter certeza que quem olhar a nossa carteira a partir do ano que vem, vai ter lá pelo menos 2 ou 3 produtos estruturados na carteira. É preciso colocar para todo mundo que 10, não vou falar nem 20, 10 anos atrás, muita gente caiu no conto do FIP de supermercado, no FIP de shopping, mas aí também a gente precisa dizer que muitas vezes a pessoa também não faz o dever de casa, é o gestor que liga para você, ligava, né? Diz, olha, a gente leva os conselheiros, a gente leva os diretores, e aí você faz uma conta básica, né? Um instituto do meio do Nordeste para sair, para ir para São Paulo, passar uma semana em São Paulo, isso é um custo muito grande, né? Então, a pessoa também, vamos supor que alguns que caíram também não fizeram o dever de casa. Hoje você tem gestoras muito boas, existem gestores que estão aí dando resultados extraordinários em FIPs, tem FIP no mercado que tem um histórico de entregar IPCA mais 20, eu estou aqui lutando para conseguir IPCA mais 8, é o meu objetivo para esse ano, e tem FIPs que entregam historicamente IPCA mais 20. Poxa, imagina aí o quanto não seria muito importante para o Funpresal estar num produto desse. Mas existem produtos para todos os gostos, tem de engenharia, de estrutura, tem ambientais que dá para você entrar, que paga IPCA mais 10, IPCA mais 12. É muito mais vantagem você estar num produto desse que você estar num fundo CDI, que agora está aí com algo em torno de IPCA mais 9, mas daqui a 2 anos pode estar IPCA mais 3. Então, você não tem essa garantia de que os fundos CDI vão... Aliás, a gente não tem nem garantia, a gente espera até que os fundos CDI não entreguem isso, né, durante muito tempo, porque aí os títulos públicos estão pagando aquela taxa exorbitante. Mas sim, os FIPs estão no radar. Eu, se pudesse, já teria feito seleção, já teria entrado pelo menos em um produto. Toda vez que a gente vai nos eventos, na semana, daqui a poucos dias, eu vou a Foz do Iguaçu, você vê lá as empresas falando que estão fazendo chamada de recurso e a gente não pode nem se inscrever, porque ainda não tem o Progestão sequer nível 1. Então, vamos dizer assim, que dá uma dor no coração, mas trabalhamos aqui diuturnamente na obtenção do Progestão para que possamos acessar ainda este ano, espero, esse segmento que eu recomendo a todos os colegas busquem, porque vai fazer uma diferença muito grande na sua meta atuarial. Você tem um produto que possa pagar IPCA mais 15, enquanto que a nossa meta é IPCA mais 5, a minha particularmente IPCA mais 5,3. Então eu acho que vale muito a pena você buscar esses produtos, e principalmente depois dos problemas solavancos que tivemos aí recentemente no segmento. Ficou muito mais fiscalizado, ficou muito mais difícil lançar, tem toda a fiscalização da CVM, do Ministério, da Anbima, ficou muito mais rígida, ficou muito mais criteriosa. Então, tanto que se você for, acho que se você for analisar, não deve ter nem 20 produtos no segmento todo. Então, entrar no FIP é uma coisa que faz total sentido para mim, e eu fico, não vou dizer triste, mas eu fico pensando, eu queria estar lá, mas não posso ainda, mas logo estaremos. E só para quem ainda não conhece muito do FIP, no FIP você vai estar igualmente investindo na economia real, né, do Brasil. Você vai estar investindo em empresas. E talvez seja o grande problema nisso. Hoje a gente tem um CDI e aí uma taxa de juros tão alta que o governo passa a ser quase que um concorrente direto na parte de investimentos com as empresas, né? E isso dificulta realmente a gente, enquanto RPPS, olhar
para toda essa carteira de investimentos, para todas as taxas que estão chegando e de pensar, eu ainda vou aplicar na economia real, né? Vou aplicar nas empresas, parece que a gente ainda fica muito tentado a ir para o governo. Porque, como eu falei já na conversa, né? Efetivei uma compra de títulos públicos ontem, dia 10, em que a taxa foi 8,541 num papel de 2 anos. Então você imagina aí, são 17% que o Funpresal vai ganhar acima da inflação em 2 anos. Para o Funpresal é ótimo, para o Flávio, gestor, é ótimo, é espetacular. Eu garanto aí num papel aí, nesse 1 milhão, 3 vezes a meta, 2 vezes a meta do período. Mas para o Flávio, pessoa física, não é uma boa. Mas aí a gente não está aqui para falar de política, né, nem de política monetária, nem nada. Mas para o Flávio, pessoa física, não é uma... Eu fico muito preocupado com esse tipo. Agora, ainda sobre o FIP, eu queria dizer o seguinte, tem FIP de todo tipo. Os mais usuais são aqueles que as empresas captam recurso, compram empresas, melhoram a gestão delas e vendem as empresas com ganho. Mas tem o de infraestrutura, tem empresas que fazem FIPs para concessão de rodovias, concessão de energia, as empresas de energia elétrica, que fazem como é que chama, de shoppings ainda, tem de galpões para empréstimo, faz de imóveis no caso, né? Então, tem para todos os gostos, tem para todos os tipos, e eu garanto a você, faz muito sentido você fazer uma boa seleção de empresas para entrar num FIP, faz muito sentido, eu recomendo, mesmo não tendo, mas não tenho porque o projeção ainda não me permite, mas vai permitir, com fé em Deus. Amém! E ainda uma última parte, Flávio, você bem falou agora há pouco de que vocês estão no interior do Pernambuco, então até a questão de logística para vocês acaba sendo um fator, né? Então, como é que fica a questão da atuação de vocês, do comitê de investimentos de vocês, de serem capacitados? Porque aí, às vezes, passa por você ter que sair de Salgueiro, ter que ir ou para a capital, ou para outras cidades, né? São Paulo, Foz do Iguaçu, como você bem falou agora também, né? Vai no evento da BIPEM, inclusive, isso, né? Então, como é que fica essa questão desse esforço de vocês, enquanto gestor de recursos, enquanto comitê de investimentos, e para conseguirem as certificações de vocês e para melhorar a tomada de decisão para vocês? Bom, nós fazemos isso em 3 pernas, né? em três viés. O primeiro é a capacitação. Se eu, por exemplo, não sou muito simpático a essa restrição do Progestão aos investimentos, na questão da capacitação eu sou 100% fechado com o que o Ministério determina. A diferença entre um gestor capacitado e um não capacitado, muitas vezes ela é gritante. A capacidade de você atingir a meta e você superar a meta. E isso pode ser a cada milhão uma diferença de 10 mil reais, né? Se você for atingir 1% a mais, e em cada milhão é 10 mil a mais. Então tem fundos aí que tem 50, 60, 70 milhões. Então nós estamos falando aí de R$500 milhão que pode ser a diferença entre um gestor capacitado e um gestor que não tem a capacitação. Então eu sou totalmente favorável a essa questão da certificação. No comitê aqui nós somos 3, 2 possíveis de certificação, o outro está em vias da obtenção, que sou eu, diga-se de passagem, mas aí é só uma questão de tempo. E a gente tem que olhar que a certificação não é mais uma questão se você vai fazer ou não, você tem que ter. Então o primeiro ponto tem que ser esse, ele é imperativo, não é mais uma questão de si, mas uma questão que tem que ter. A segunda vertente é uma assessoria de investimentos que nos municie de informações. Então o comitê de investimentos ele tem que ter um norte. O nosso norte aqui é buscar unir a segurança com a rentabilidade. Então a gente não só olha a rentabilidade, mas também não fica preso à segurança total. Se você for ficar preso à segurança total, você vai aplicar só em fundo CDI. Como aliás, diga-se de passagem, existem alguns fundos no interior do Nordeste que aplicam só em fundo CDI. E a terceira vertente é a participação nos fóruns de discussão, sejam eles estaduais, regionais ou nacionais.
Então, os membros do comitê são instados periodicamente a se capacitarem, a participarem desses eventos, a verem palestras, a conversarem com gestores de casas de investimento, até algumas que nós não temos recursos, as que nós temos aí é periódico isso. Eu costumo dizer que tem semana que toda tarde eu tenho que fazer live com alguém, porque é todo mundo demandando tempo, demandando conversa, e aí eu sempre faço um resumo, coloco na ata do comitê de investimentos, e até aqui tem dado certo porque o resultado apareceu, né? Graças a Deus, entre janeiro de 17, de 23,9 milhões, para janeiro de 25, aí uma janela de 8 anos, sair de 23,9 para 115 milhões de reais é um crescimento no mínimo considerável. E isso não foi conseguido porque sou eu que toquei a gestão durante 4 anos lá entre 17 e 20 e voltei agora. Não é porque não foi sorte, foi trabalho e também, claro, o papel da assessoria. Eu acho que a assessoria cumpre hoje um papel muito importante, além de fornecer relatórios, além de fornecer análise de fundos, manter os comitês de investimento cientes do seu papel, porque muitas vezes você não consegue, por exemplo, eu trabalho diariamente no RPPS, mas os outros 2 membros vêm aqui uma vez por mês participar da reunião. Então imagina aí, você tem a sua função lá fora que você tem que desempenhar, e você tem que ser pai, você tem que ser mãe, você tem que ser irmão, você tem que seguir sua vida normal, e você tem que tirar 1 hora por mês para vir ao RPPS para fazer uma ata de uma coisa que de repente você tem que lembrar de uma coisa de 20 dias atrás. Então a assessoria faz esse elo aqui entre as duas situações, e graças a Deus até aqui tem dado certo, e humildemente não vejo porque neste caso específico mudar o que está dando certo. Eu sou um gestor que gosto de inovar em muitas coisas, mas no caso do comitê de investimento está dando certo. Então não acho que, claro, tem coisas que podem ser melhoradas, por exemplo, ao invés de ser uma reunião mensal, ser 2, de repente no futuro ter dedicação integral dos membros do comitê, seria uma coisa a ser pensada, mas não é uma coisa para agora, até porque você não consegue implementar todas as funções, todas as, como é que eu posso dizer, todas as pendências, elas não podem ser realizadas, extinguidas de uma única vez. Você tem tempo, então nós temos progestão, a questão do censo, a questão de melhorar ainda mais na seleção de gestores, e claro, a melhoria contínua da capacitação interna. Inclusive o conselho, um plano que nós montamos internamente é de que até o final do ano todos os membros titulares do conselho estejam certificados. Hoje parece que são 4 ou 5, nós temos 10 membros titulares, então até o final do ano todos eles estejam, porque eles podem no futuro virarem membros do comitê, e se para virar membro do comitê você vai ter que ter a certificação. Então a gente está aí, estamos correndo aí atrás disso aí, e tem que atuar em várias frentes. Aqui só são 4 pessoas, essa questão de segregar a função é sempre difícil, né? Inclusive a conversa que me trouxe a esse podcast envolve justamente isso, que eu queria morar no mundo maravilhoso que é esse SPREV, Ministério da Previdência acha que são os RPPS, e Salgueiro inclusive está numa posição muito vantajosa hoje, tem 4 pessoas contando comigo, eu e mais 3, e tem RPPS aqui que é só uma pessoa e um auxiliar, então só são 2 pessoas. Como é que você segrega a função com 2 pessoas? Entendeu? Então eu queria morar no lindo mundo da SPREV. É uma crítica construtiva, vamos dizer assim. Até mesmo para poder amparar todas as realidades da RPPS, né? Nem todos têm uma equipe grande, complexa, para poder realmente amparar todas as funções que o RPPS precisa desempenhar. Às vezes é um mais um auxiliar, como você bem falou, né? Então vocês aí que estão em 4 pessoas aí trabalhando, já começam a ver a diferença que se tem quando tem com 4 pessoas. Muita gente que for nos ouvir aqui, for nos acompanhar, acaba tendo até mais do que isso, né? Eu sou um que tem mais do que isso, e a gente... Para cumprir o que a SPREV pede na prática, eu estou falando só da SPREV, mas ainda tem Tribunal de Contas, né? Ministério Público. Para cumprir o que eles exigem, você tem que ter no mínimo 10, opinião minha particular. Para cumprir integralmente o que eles pedem, tem que ser 10 pessoas.
Eu acho que é a realidade de pouquíssimos RPPS no Brasil que tem essa quantidade de servidores dentro do RPPS. Não, com certeza, a grande maioria é bem menos do que isso, não, isso é sem dúvida. Flávio, eu queria te agradecer aí imensamente por ter aceitado o convite, conversar com a gente, e queria deixar o espaço aberto aí para quem quiser entrar em contato com vocês, quem quiser tirar mais dúvidas aí com vocês, para ver como funciona a parte de investimentos aí da Funpressal, como é que faz para entrar em contato? Bom, temos o nosso site, né, o funpressal.pe.gov.br, colocamos lá as informações dos investimentos, estamos num processo de melhorias, inclusive, de melhorar ainda mais a questão da transparência, então logo em breve estaremos subindo atas, portarias, tem que ser um processo contínuo, né? Você não consegue modificar do dia para a noite. Qualquer dúvida, sugestão, até mesmo crítica pode ser enviado para mim pelo meu e-mail, que é financeiro.funpressal, aí eu sempre, né, deixar aqui, ó, Funpressal, N de fundo e 2 S, financeiro.funpressal@salgueiro.pe.gov.br. E quem um dia se dispor a visitar Salgueiro, estamos aqui de portas abertas, funcionamos aqui no centro da cidade, na rua Carlos Soares de Brito, 285, é só nos procurar, Rua Inácio de Sá, Carlos Soares de Brito era o antigo endereço, Rua Inácio de Sá 285, no centro da cidade, que será muito bem-vindo. E no dia 15 de dezembro faremos um seminário comemorativo de 21 anos do Funpressal, né? Chega aí a sua maioridade, e o trabalho ele vai continuar de modo contínuo para tentar sempre atingir os objetivos que no final das contas sempre é esse: garantir a tranquilidade dos servidores ativos e inativos do município de Salgueiro. Eu agradeço a oportunidade, eu sempre gosto de falar sobre Previdência, sempre que houver oportunidade eu estou à disposição. Maravilha! Obrigado mais uma vez, Flávio, e obrigado você também aí que nos acompanhou. Semana que vem temos episódio novo aqui no nosso podcast Não É de INSS. Até lá!